Irmãos, Amém. vamos nesse momento nos aproximar da palavra do nosso Deus, um momento extremamente importante do nosso culto. Eu peço que você não deixe distrações lhe impedirem de contemplar a palavra do nosso Deus, os seus desígnios, a sua beleza, os seus princípios que estão postos para nosso ensino, para que possamos viver para a glória de Deus. Então eu peço que você esteja extremamente atento, refletindo o tempo todo sobre as coisas aqui ditas para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você a abrir um texto da Sagrada Escritura, a continuação da nossa exposição no Sermão da Montanha. Então é o texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, apenas os versículos 31 e 32. Mateus, capítulo 5, versículos 31 e 32. Os irmãos encontraram? Vamos fazer a leitura desse texto, que diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo iluminação, discernimento de sua palavra, para que seu Santo Espírito nos auxilie para interpretar a Bíblia. Deus eterno e glorioso, ó Pai, que o povo se reúne hoje no teu santo dia, o dia da tua santa convocação, que o Senhor chama os crentes do mundo inteiro para se reunirem e te prestar culto público. E nós somos gratos porque podemos fazer isso ainda aqui em nosso país sem perseguições, mas muitos irmãos certamente não têm o mesmo privilégio e gostariam de poder te prestar um culto livre, abertamente diante de todos. Nós somos muito gratos por isso, ó Deus. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, que o Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender os teus princípios e aplicar a tua palavra em nossos corações, pois certamente ela é útil para nós. Te pedimos, ó Deus, que nenhuma escama fique impedindo o nosso entendimento da tua verdadeira mensagem, para que possamos te adorar com tudo que somos e com tudo que sabemos. Em nome de Jesus nos ajuda, Pai. Amém. Meus queridos irmãos, a primeira instituição criada por Deus para o homem foi a família. Ainda no começo de tudo, logo após formar o homem do pó da terra, com suas próprias mãos, o Senhor formou Adão, e depois de soprar-lhe as narinas com pneuma, com o espírito, o Criador fez cair um pesado sono sobre Adão, como está escrito no livro de Gênesis. Porque ele observou o homem e viu que ele estava só. O homem estava só. E tomando uma de suas costelas, fez para ele a sua amada esposa Eva. Ainda no capítulo 2 do livro de Gênesis, primeiro capítulo da Escritura, o comecinho do relato de tudo, temos um relato sublime, muito lindo, histórico, como também é uma das mais lindas declarações de amor já proferidas por um homem à sua amada. Não é apenas uma declaração vazia, mas ela é totalmente cheia de significado, cheia de verdadeiro e santo significado. Aquele que foi agraciado por tamanha bênção, Adão, ao receber do Senhor a sua esposa, a sua amada esposa Eva,
ele exclama, que é o que está escrito no capítulo 2, versículo 23 do livro de Gênesis. Está escrito: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Isso é uma linda declaração de amor. Adão olhou para Eva e diz: ela é a mesma coisa, ela vem de mim. Isso é uma grande bênção. E há certamente uma importante e grande lição, uma linda lição, que ainda no princípio de tudo, né, nos é ensinada por Deus através do nosso primeiro pai, Adão. Deus fez para ele uma mulher, uma ajudadora, uma confidente, alguém que ele tivesse apoio, confiança e deleite, prazer. Mas Deus, diferente de como fez Adão, ele não fez Eva direto do pó da terra. Ele não moldou Eva do pó da terra, senão que ele tirou uma das costelas de Adão e moldou-a e entregou para o seu amado. Bobas são as especulações sobre como de uma costela Deus faz uma mulher adulta. Obviamente estamos falando do Deus Criador. Isso certamente não é um problema para esse Deus. Deus que chama tudo existência. Mas o que é relatado e com grande verdade é que a substância de Eva foi tirada das costelas de Adão. De uma das costelas de Adão. A pergunta é por quê? Por que isso? Não é à toa que a primeira declaração de amor da história, essa, quando Adão contempla Eva, contém essa verdade substancial que tem, infelizmente, sido desprezada por homens, por muitos homens e até mulheres ao longo das eras. Eva era osso dos ossos de Adão. Eva era carne da carne de Adão. Isso não é uma expressão vazia que apenas representa como foi a formação, o nascimento físico de Eva. Não, jamais, longe disso. É bem verdade que ela foi tirada literalmente de Adão. Mas a verdade ainda mais perfeita dessa narrativa era que ambos, preparados e unidos para o matrimônio, eram uma só carne. Deus estava nos ensinando desde o princípio é que o casamento faz do homem e da mulher apenas um nessa união especial. De modo que sempre que lembramos da figura de Adão na história, automaticamente lembramos da de Eva. E sempre que lembramos da de Eva, lembramos da de Adão automaticamente. Não existe Adão sem Eva, Eva sem o Adão. Daquele dia em diante, não existiria mais um sem o outro. Eles eram uma só carne. Deus a preparou para o matrimônio, como a sua auxiliadora idônea. Nós sabemos bem que o casamento verdadeiro e o seu significado tem sido desprezado por muitos ao longo da história. Sejam os ímpios ou até mesmo aqueles que se dizem servos de Deus. O casamento foi banalizado com a queda no pecado, com as inclinações pecaminosas da carne, da nossa natureza contrárias à vontade de Deus. Não demorou para o homem corromper a beleza do casamento com inúmeras distorções malignas. Deus fez ambos para serem uma só carne. E os homens começaram a dissolver isso em muitos erros, em muitos pecados, porque o coração do homem se tornou inclinado para as coisas do mal. E as coisas do mal são todas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao caráter santo e perfeito de Deus. Logo, depois da queda, nós temos muitos relatos. Veio poligamia, ou seja, um homem tomando para si várias mulheres. Veio o adultério, a traição, a mácula na beleza da fidelidade do casamento. E por consequência vieram os divórcios, separações,
E mais recentemente temos novas modalidades do que os homens dizem ser casamentos. Pessoas do mesmo sexo recebendo aval para um suposto casamento. Ou muitas pessoas ao mesmo tempo unindo-se numa espécie de indecência mútua e múltipla, uma verdadeira esbórnia, no qual ousam chamar de poliamor. 3 homens, 2 mulheres, 4 homens, 1 mulher, todos numa espécie de relacionamento ímpio, extremamente pecaminoso e sujo. Certamente não foi assim que Deus instituiu a família. Nós temos claramente o relato da instituição da família no livro de Gênesis. A família, como Deus a criou, é sagrada. Possui princípios santos e sagrados. Foi criado mesmo antes da própria igreja ser instituída. A família foi instituída antes da própria igreja. A família foi criada ainda no Éden, quando o homem desfrutava de pureza, de santidade. Foi criada antes da corrupção da queda. E certamente a queda e o pecado, como temos visto que é maligno, corrompeu também isso que foi criado puro e santo por Deus. Isso não é assim à toa, porque certamente há grande valor nela. É por isso que ela é tão atacada. De modo que esses bombardeios malignos na qual a instituição criada por Deus, a família, vem sofrendo do diabo e dos seus asseclas, dos seus seguidores, dia após dia, ferozmente, não acontece à toa. Porque na Escritura está bem claro e revelado a nós como o próprio Deus decide se relacionar com seus filhos, com seus servos. Se ele chama os seus servos de filhos, a gente já tem claramente uma linguagem familiar sendo usada na relação do homem pecador para com o Deus Santo, no qual podemos clamar Abba Pai. De modo que está claro que não é à toa porque tantos bombardeios, setas diabólicas contra essa área, contra a família. Bem, depois da linda declaração de Adão, um grande princípio está posto para nós, instituído no versículo seguinte, versículo 24 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Está escrito: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso é de tal forma que todo casamento verdadeiro começa com 2 indivíduos, especialmente homem e mulher. Nada pode fugir desse princípio, varão e varoa, e ambos são envolvidos e feitos um só por Deus. É evidente que aquilo que foi feito não pode se dissolver novamente em 2. Não pode. Se isso acontece, a não ser pela morte, o que passa a existir dessa separação não são 2 mais, mas 2 metades de um que foi quebrada, dilacerada. Essa prática de separação e divórcio, que é aquilo que o Senhor Jesus traz no texto dessa manhã, mais claramente, se tornou extremamente comum. Não apenas em nossos dias, como podemos claramente observar, mas nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. A situação estava caótica. E é verdade que o nosso Deus, o Deus que cremos, é um Deus que coloca ordem em todas as coisas. Não é sem razão que em seu sermão, o sermão mais conhecido de Cristo, esse que estamos tratando, o Sermão da Montanha, Jesus escolhe esse tema para ser a terceira ilustração de como devemos entender a lei de Deus. E Jesus faz isso para que possamos entender a lei de Deus, entender os seus princípios e expor os ensinos malignos, os ensinos ímpios, os ensinos liberais, legalistas dos fariseus, dos escribas,
dos anciãos daquela época, anciões daquela época, que ensinavam errado. Porque eles não deviam à lei o verdadeiro prestígio que ela tinha. Muito menos ao Senhor da lei, Deus. Nós não podemos esquecer como o Senhor, até chegar nesse ponto, deixou bem claro para nós que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e fariseus, se nós quisermos de fato ver o reino dos céus, se nós quisermos adentrar as moradas celestiais. Esse certamente, meus irmãos, quando falamos de divórcio e adultério, não é um tema fácil de tratar. De modo que muitos pregadores eles se desviam de temáticas como essa. Bem como alguns podem até pensar por alguns instantes, alguns de nós até, e achar que essa mensagem pode não ser proveitosa para a sua vida. Eu ainda sou jovem demais para casamento. Ou outro pode pensar que seu casamento já está firme o suficiente e você não tem essa necessidade de ouvir essa mensagem sobre o divórcio. Ou outros podem pensar que eu não desejo casar nunca mais, não tenho essa esperança ou não quero. Ainda assim, a palavra de Deus continua sendo útil. A Escritura nos diz que a sua palavra é totalmente útil para ensinar, para corrigir, para educar na justiça de Deus. De modo que todo o conselho da palavra de Deus, todo o escopo do texto bíblico deve ser pregado. E muitos ensinamentos e princípios podem ser extraídos. Afinal, se o próprio Cristo pregou essa mensagem, quem sou eu para me desviar dela? Ou quem somos nós para nos desviarmos dela em algum momento? Também não podemos esquecer que se você se sente tão seguro em seu casamento ou em sua relação que está prestes a se tornar um casamento, ou na sua consciência de que se um dia você se casar, você vai levar isso a termo pelo resto da vida, não se esqueça que aquele que está em pé deve cuidar para não cair. Como nós já temos observado, meus irmãos, os fariseus tinham ensinos estranhos da Escritura. Eram ensinos rasos e muitas vezes contrários à verdadeira lei de Deus. Eram ensinos apenas de aparência, eram apenas visuais, tinham uma capa de santidade, mas por dentro estava morto. O Senhor Jesus começa a exposição desses ensinos, né, para dar a verdadeira interpretação da lei de Deus. E ele faz a mesma coisa que ele já vinha fazendo nos outros princípios. Nesse não seria diferente. Ele vai começar expondo o ensino falso dos fariseus. O que é que os fariseus pregam sobre isso? Lembrem que Jesus está pregando aos pés do monte, está sobre o monte, e aos pés está a grande multidão ouvindo a sua mensagem. Homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, possivelmente muitos casados, possivelmente muitos que já tinham se divorciado. Jesus agora vai expor o falso ensino dos fariseus. Cristo está dizendo, olha, esses homens que vocês dizem seguir, eles são pedra de tropeço. Assim como muitos hoje são também no meio da igreja. Eles estão ensinando errado os princípios de Deus. E vocês estão seguindo, julgando nisso prestar culto a Deus. Prestar glórias a Deus. Então, essa manhã, em primeiro lugar, vamos expor, assim como Cristo expôs, o falso ensino dos fariseus. No versículo 31, Jesus diz: também foi dito, lembrem dessa expressão? Quando Cristo estava se referindo àquilo que era ensinado pelos fariseus e propagado por gerações. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus, mais uma vez, expõe o pensamento dos fariseus. Expõe os ensinos rasos que eram propagados por eles. Eu gosto de pensar que não é por acaso que Cristo traz essa temática nesse momento. A terceira ilustração. Ele tinha dito, olha, nem um i, nem um tio da lei vai passar.
Também ele tinha dito que a nossa justiça devia exceder em muito a dos escribas e fariseus que diziam-se defensores da lei e dos ensinos. E agora Cristo falou de ira, acerca do homicídio, depois falou do adultério e das relações ilícitas, bem como fez questão de mostrar que a lei de Deus abrange muito mais as coisas que estão visíveis aos nossos olhos, os aspectos físicos, senão que Deus também enxerga os nossos corações, as nossas vontades, os nossos desejos. Portanto, ele ensinou que o homem não quebra a santa lei de Deus, seus princípios, apenas quando tira a vida de alguém, literalmente, ou quando trai o seu cônjuge, literalmente, tendo relações com outra pessoa. Senão que também quando esse desejo impuro dessas coisas é fomentado em seu coração, é alimentado em suas mentes, ele cai no desagrado paterno de Deus. Pai desagrada dessas coisas. Assim como a ira e a impureza são questões muito recorrentes e por isso extremamente relevantes, o divórcio naquela época, assim como na nossa também, tinha se tornado uma prática comum, corriqueira. Acontecia direto. E a pior parte de tudo isso, por isso que Jesus levanta esse ensino agora no terceiro princípio, é que os fariseus, usando a escritura de forma perniciosa, instituíram uma prática libertina de divórcio, onde eles se divorciavam a qualquer momento. Tornou-se uma coisa banal, foi banalizado isso na lei de Deus. E esse ensino era propagado de geração a geração. A lei sobre o ponto determinado que Cristo cita o ensino dos fariseus que vocês devem dar uma carta de divórcio para a mulher repudiada. Essa lei onde eles apoiavam, tiravam essa ideia, não está no princípio moral dos 10 mandamentos, mas está nas extensões da lei que Deus te entrega a Moisés. Está escrito no livro de Deuteronômio, quinto livro da Escritura, no capítulo 24, no versículo 1, que diz assim: se um homem, preste bem atenção, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora. Observe que há uma instituição do divórcio na Escritura. Ainda no começo de tudo, ainda em Deuteronômio, quando Deus entrega a lei a Moisés, uma das extensões da lei, tinha-se a instituição do divórcio. E o motivo dessa instituição, meu irmão, não se engane, não é que Deus se agrada do divórcio. Isso é óbvio que não há agrado de Deus no divórcio. Mas que está diretamente relacionada à queda do pecado. A fraqueza, a falta de misericórdia, a falta de perdão, a impiedade. Então, não é que Deus está instituindo uma coisa porque Ele quer que aconteça, é porque Ele sabia que aconteceria. Era para colocar ordem em um caos que estava para vir. E veio. E como os homens desprezaram a sua palavra, porque amaram mais as trevas do que a luz também, desprezaram seus ensinos e princípios, essa situação tornou-se quase que generalizada e até hoje está assim. Essa instituição ela começa com um grande se. Se algo for achado de indecente, é o que está escrito. Se algo for achado de indecente nela, algo que seja impuro, aquele homem poderia dar-lhe uma carta de divórcio. Mas a tal indecência deveria ser provada, não é só digo e pronto. Como a lei instituía, com 2 testemunhas, para que ficasse provado e que nada ficasse no disse-me-disse, mas que todas as coisas fossem cessadas ali. Só então, depois de provada a impureza e entregue o documento de divórcio, era que
ambos estavam desobrigados pela lei a perpetuarem aquela relação. Todo esse aparato legal não é motivo de alegria. Não é. Senão que a queda trouxe grande estrago na criação, a ponto de manchar uma bênção como o casamento. Deus instituiu o casamento antes da queda. A queda trouxe essa mancha, essa mácula, que gera a indecência, a ponto de de acabar com a relação como casamento. Mas a realidade nos dias de Jesus estava muito, muito pior do que o que podemos imaginar. Não havia rigor com a lei de Deus. E por uma crença maligna, terrível, de que a mulher era inferior, uma crença que degradava a mulher, que os homens tinham em pouquíssima estima as mulheres, o homem, por qualquer motivo, mais banal que fosse, mais torpe que fosse, lhe entregava uma carta de divórcio para logo tomar outra mulher por esposa. E por qualquer outro motivo também largava a segunda e tomava a terceira. Enquanto ele tivesse vida, enquanto tivesse papel para ele assinar o divórcio, ele assinava. Me diga você se não é exatamente isso que temos visto nos nossos dias. Não é tão difícil encontrar pessoas que... hoje ainda está pior, né? Porque nem um casamento chegam a perpetuar completo, né? Junta, separa, junta, separa, junta, separa. Jesus expõe o ensino agora hipócrita dos fariseus. Jesus diz, como o ensino dos fariseus, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Observe o que estava no pensamento dos fariseus, o cerne do pensamento deles. Era isso que aqueles homens diziam. Para eles, a parte principal era essa. Se for repudiar, dê uma carta de divórcio. Para eles a questão era puramente documental. E parece que os burocratas já tinham seus primeiros ancestrais ali naquela época, né? Eles queriam saber de papel. Eu tenho um papel que pode atestar que eu estou livre agora? Eles não se preocupavam com o motivo disso acontecer. Se era justo ou não. Se havia impureza ou não, indecência ou não. Se havia umas testemunhas para provar ou não. Para eles tudo estava tranquilo, tudo era satisfeito se o homem desse à mulher um documento de divórcio assinado. Eu estou lhe entregando a carta de divórcio. Estou livre. Você está livre, siga a sua vida, eu siga a minha. Casamento é a primeira instituição de Deus. Estava agora totalmente banalizada. Mulheres desprezadas, filhos com pais separados, casamentos e mais casamentos, geravam divórcios e mais divórcios. E Jesus olha para aqueles hipócritas, para aqueles homens que diziam ser o guia dos cegos a Deus, e denuncia os abusos heréticos deles em público. Público esse que tinha sido ensinado por eles, que possivelmente vivia nessas mesmas práticas. Mais uma vez, Jesus expõe o verdadeiro ensino e interpretação da lei agora. Diz, olha, vocês estão preocupados com papel, mas o que a lei diz é uma coisa muito superior. E a fórmula de Cristo para expor esses erros continua a mesma nos 6 princípios. Vocês dizem isso, os antigos diziam isso. Eu, porém, lhes digo. É isso que Jesus faz. Agora, em segundo lugar, qual a realidade do divórcio? É isso que Cristo vai mostrar agora. Versículo 32 diz assim, acompanhe comigo em sua Bíblia. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus é enfático. Jesus é direto em suas palavras. Não há um motivo verdadeiramente lícito. Só há uma razão, só há um motivo, na verdade, para a quebra de uma coisa tão sublime, tão especial quanto o casamento. Como aquilo que Deus instituiu antes da queda. Como aquilo que Deus instituiu ainda na criação de tudo. E o único motivo para isso é a impureza sexual, a infidelidade conjugal.
Por isso que eu digo que não é à toa que esse tenha sido o terceiro ponto, porque o ponto anterior, Jesus falou sobre adultério. E agora que a gente já sabe as coisas sobre adultério, podemos entender e aplicar isso agora no casamento. Então, não só aqueles homens viviam em impureza sexual, às vezes não na prática física, mas a mente cheia de adultérios, pensando, maquinando, se deleitando. E eles olhavam, aqueles mesmos que eram cheios de adultério, olhavam para suas mulheres e davam carta de divórcio. Porque desgostavam dela, pelo motivo mais banal que fosse. Observe que esse foi exatamente o tema que Jesus expôs anteriormente. E certamente, como ele diz, nenhum i ou tio passará até que tudo se cumpra. Hoje temos no meio da igreja também os mesmos motivos banais para o divórcio. Estabilidade financeira, casal se divorcia. Brigas bobas, casal se divorcia. Infantilidade, decisões bestas para o lar, casal se divorcia. Tudo hoje é motivo para a separação. O orgulho, a vaidade, a impiedade, os corações cheios de pecados. O Senhor deixa bem claro, só a infidelidade conjugal é motivo para o divórcio. O que deve parecer muito óbvio para nós, pois pela lei o adúltero era condenado à morte. E a viuvez de qualquer um deles, obviamente, o tornava livre perante a lei para um novo casamento. Então, se a infidelidade conjugal configura adultério, pela lei o adúltero tinha que ser morto. E a parte ofendida estava agora viúva e livre para um novo casamento. Naquela época, nós não podemos esquecer que Israel ele não tinha mais o direito das penas de morte. Citamos isso nos estudos também. Israel não podia mais aplicar a pena capital, porque o Império Romano já tinha dominado Israel. Permitiam que eles fizessem julgamentos de coisas mais simples perante a lei de Deus. Os romanos não tinham um interesse grande em acabar com a cultura. Mas os princípios bíblicos permanecem. A gente pode lembrar, como eu falei também na quinta-feira, no caso da mulher adúltera. Na festa dos tabernáculos, fariseus apresentam uma mulher pega em flagrante adultério. Ou seja, eles viram o ato e levaram ela a Jesus. Para tentar pegar Jesus em uma contradição. Ou para ter com que incriminá-lo dentro do Império Romano. E agora? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que tem que apedrejar. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Eles queriam que Cristo dissesse, não, cumpra a lei. Aí eles vão dizer, então você está indo contra o Império Romano, que diz que não pode matar, a gente vai denunciar e você vai ver. Ou se Cristo dissesse, não faz nada com ela, eles vão dizer, então você é contrário à lei de Moisés. Cristo olha para aqueles homens e diz que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Temos contexto claro de que o adultério gerava morte. O adultério gerava morte. Mas para Deus, o fato do Império Romano dominar ou não, os princípios da lei não mudam. A pessoa que adulterou, ela quebrou a aliança tal, feriu de tal modo a aliança que é como se ela de fato morresse. Isso não significa que não há perdão para os adúlteros, tá? O Deus que nós cremos é muito, muito misericordioso. Por mais que seja extremamente grave o pecado, ainda assim, com verdadeiro arrependimento, nosso Deus perdoa. Mas agora é evidente que esse era um motivo para o divórcio. A quebra tal de uma aliança era motivo e permissão para um divórcio. Nós podemos ver como o pecado ele é uma bola de neve. Quanto mais você peca, mais você tende a pecar. Jesus diz, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, a ideia era a seguinte, tinha um casal, o homem repudiou a mulher por um motivo qualquer, banal, e essa mulher se casou contra o homem.
Esse homem que repudiou ela fazia ela se tornar adúltera, porque o motivo dessa separação não era lícito. E quando ela se casava e se unia com outro homem, ambos se tornavam adúlteros. E agora temos uma bola de neve gigante, porque o pecado que originou isso foi o primeiro do divórcio. Ele fazia a mulher e o outro se tornarem adúlteros. Consequentemente, ele também fazia-se agente desse adultério. Cristo dizia: aquele que casar com a repudiada comete adultério. Esse é um princípio muito santo, meus irmãos, para a gente ver como o nosso Deus é puro. Como o nosso Deus não suporta o mal, a impiedade. Casamento não é uma bobagem, é uma coisa seríssima. Jesus explica melhor esse princípio no livro de Mateus ainda, só que no capítulo 19, mais um diálogo. Eu convido você a avançar para o capítulo 19 do livro de Mateus. Vamos ler a partir do versículo 4. Você pode manter aberto esse texto. Mateus 19, 4, diz assim: Jesus respondeu. Os fariseus estavam inquirindo a Cristo, perguntando a ele sobre o divórcio. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Mais uma vez, esse princípio está muito claro, né? Não há outra forma de casamento, senão que só essa. E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Cristo, vocês não leram isso? A gente leu em Gênesis. Jesus está ensinando os fariseus a entenderem a lei. É assim, que entende a lei. Prestem atenção. Bem como nós devemos tomar sempre esse princípio para nós mesmos. Não temos como entender a lei de Deus sem olhar para os atos do próprio Deus da história. Sem olhar o porquê Deus instituiu tais coisas e como ele instituiu. Quando Cristo vai explicar, ele remete ao Gênesis, aos princípios, ao princípio da coisa, para que eles pudessem entender. Deus criou o matrimônio para ser perpétuo. De modo que, versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. São as palavras de Jesus. Mais que isso, Deus fez de todos os que se casam verdadeiramente, no princípio mencionado por Jesus, homem e mulher, uma só carne. Sejam crentes ou descrentes. O casamento é uma bênção universal. Mas os princípios são os mesmos. Homem e mulher. Uma união perpétua. De forma que Cristo diz: portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. E fica muito claro que é Deus quem chancela, quem carimba essa união que transforma ambos em uma só carne. De modo que ninguém deve separar aquilo que Deus uniu por uma aliança. No versículo 7 está escrito: os fariseus perguntaram. Olha a pergunta dos fariseus. Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Olha a construção dessa pergunta, que estranha. Então, por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Observe como eles chamam isso de uma ordem, como se praticamente todos os homens tivessem que passar por aquilo. Dar uma carta de divórcio e se divorciar da mulher. Não é uma ordem. Versículo 8, Jesus respondeu. Aqui está a resposta de Cristo. Para que nenhuma dúvida fique quanto a esse tema, essa situação. Por que houve tal permissão? Cristo vai dizer: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés, olha como Cristo corrige a expressão deles, como Cristo vai corrigir a expressão deles. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus agora deixa claro que essa concessão não expressa a vontade primária de Deus, não foi assim desde o princípio. E que ela deve ser feita em última instância apenas. Duas coisas devem chamar a nossa atenção nessas palavras de Jesus. Primeiro, que há não uma ordem para o divórcio, mas uma permissão de Deus
para casos de infidelidade conjugal, como está muito claro. E segundo, o motivo dessa permissão não é a expressão da santidade de Deus. A permissão não expressa a santidade de Deus. A permissão para o divórcio expressa a dureza no coração do homem, que é inclinado para o mal e é tardio em perdoar. Olha as palavras de Jesus. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Não é, Deus permitiu porque Ele é muito santo. Deus permitiu porque vocês têm um coração duro. Por isso que Deus permitiu isso. Mas não foi assim desde o princípio. Versículo 9, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então, mais uma vez, ele repete o mesmo ensino, agora mais claro, mais extenso. Esse é o claro ensino da lei sobre esse tema. Com isso, nós devemos perceber o quão sério é o casamento. Como Deus se agrada de uma santa união. Como Deus se agrada de um leito, de uma cama pura, sem mácula, sem infidelidade, sem a indecência. Isso não é motivo para que nós temamos o casamento. Eu temo o casamento e agora? Não. É motivo para que nós sigamos os princípios bíblicos e nos deleitemos como o nosso primeiro pai, Adão, se deleitou ao ver Eva e disse: essa é afinal osso dos meus ossos. Essa é afinal carne da minha carne. Com grande alegria que ele diz isso. Maravilhado pelo que Deus fez dele mesmo. A gente não deve agir como os discípulos pensaram no versículo 10, ainda nos primeiros passos de fé. A gente vê muitas dessas fraquezas dos discípulos. Versículo 10 eles dizem: os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Olha o medo que eles... eles tinham uma coisa de entender as coisas errado às vezes. Mas é certamente, meus irmãos, o casamento certamente é um motivo para que nós busquemos pureza no coração. Para que nós busquemos fidelidade ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. E eu não posso deixar de mencionar a clara e distinta imagem que o nosso Deus apresenta da nossa relação com Ele mesmo. Ao longo das Sagradas Escrituras, vemos como Deus se relaciona com o seu povo como sendo a sua noiva. É o momento em que você pensa: eu não quero casar, então essa mensagem não se aplica a mim. Claro que se aplica. Porque o casamento é também o espelho da relação do homem com Deus. Lembremos como Deus chamou o profeta Oséias para tomar Gomer, uma mulher de prostituições, por esposa. Por que Deus fez isso? Era para ensinar o povo que Deus, o fiel esposo, tratava sempre a sua nação com fidelidade, mas que Israel era uma esposa adúltera que traía a confiança de Deus, buscando outros deuses, servindo aos Baalins, sacrificando aos ídolos. Mas ainda assim, Deus se manteve fiel, como bom esposo que perdoa a sua amada igreja dos seus pecados. Lembremos quantos motivos nós não temos dado ao Senhor para nos repudiar quando nós agimos com infidelidade à sua palavra. Quando nós não vivemos uma vida de santidade, quando nós vivemos uma vida totalmente contrária à transformação que Ele realizou em nossos corações. Ele teria todos os motivos pontualmente escritos para dizer: você foi indecente aqui, essa é a sua indecência, e mais essa, e eu vou lhe repudiar e você vai para o inferno. Cumprir a sua pena merecida. Deus tinha todos os motivos para isso. Mas o que Ele nos ensina é que Ele é fiel, que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso, e todos esses princípios continuam. De modo que o casamento torna-se apenas um pequeno espelho de uma coisa muito maior, que é a nossa relação com Deus. O casamento, meus irmãos, é algo sagrado, e não é sem motivos que é através dele que o Senhor nos ensina sobre o nosso relacionamento com Ele mesmo.
Portanto, você que foi chamado por Cristo, viva uma vida decente, uma vida de decência, de santidade e não de indecência. Viva em santidade e não em impiedade. Ele certamente tem todo o direito de nos repudiar, mas não faz isso, porque a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. Portanto, quer você seja solteiro, quer você seja casado, viva fielmente para a glória de Deus. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 31. Efésios 5, 31. Paulo escreve: Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais uma vez o texto é mencionado. Aqui está o motivo final que alcança todos para uma verdadeira vida de santidade. Seja solteiro, seja casado, viúvo. Paulo continua dizendo no versículo 32: Grande é este mistério, o casamento. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Observe como o casamento é o espelho de uma coisa muito mais sublime, muito maior. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Nós somos a noiva amada de Cristo. Nós aguardamos o retorno do noivo, que é Cristo. Por isso nós devemos viver em santidade, vigilantes, sempre esperando a volta e o seu retorno, com fidelidade, com amor, com justiça. Lembre-se que foi pago um preço altíssimo para lhe resgatar das prostituições, das infidelidades, da impiedade. Deus pagou um preço alto. Ele comprou com seu sangue. Para encerrar, eu peço que você também abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 5, diz assim: 5 a 9. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém. Olha como estamos sendo preparados para aquele grande dia, para o grande casamento da união mística entre Cristo e a sua igreja. Esse é o casamento no qual devemos esperar, pois estamos como noiva desposada de Cristo, esperando o seu retorno, esperando o dia da grande boda, das grandes festas, da grande ceia que estaremos com o Senhor. E desde então haverá fidelidade perpétua, decência perpétua, santidade perpétua. Como nós podemos ansiar tanto um dia? Como nós podemos dizer que esperamos e não suportamos cultuar a Deus? Se será momentos de louvor e glórias a Deus perpetuamente. Como nós podemos dizer que amamos aquele futuro que nós tanto esperamos, se não amamos viver em santidade o agora? Se não amamos o padrão que nos é ensinado do reino de Deus no hoje? Um dia todos nós, que foram realmente remidos
pelo sangue do Cordeiro, estarão naquelas grandes festas, naquelas grandes bodas, esperando a nossa união eterna com Deus Todo-Poderoso, com Cristo, o noivo. E seremos um, como Ele e o Pai já são, por toda a eternidade. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos cantar um cântico e depois orar ao nosso Deus.